Rádio Itatiaia, Belo Horizonte. O Auremir está sempre apoiando o ataque aí pela direita. O jogador mais solto na equipe do Náutico. Narração de Alberto Rodrigues para a partida de Náutico e Cruzeiro no Estádio dos Aflitos. Toda a equipe da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte lá no estádio acompanhando esse jogo. Cruzeiro tocando a bola para frente, Amaral na ponta, vira o jogo na direita. Tenta chegar ao Charles, mete a bola no peito, baixou na grama, recua. Amaral domina na direita, empurra a bola na ponta. Acontecendo o gol, você vai ouvir durante o arremate final. Também na Série B do Campeonato Brasileiro, a partida entre Asa e Grêmio Barueri, lá em Alagoas. Está acontecendo agora esse jogo. Recupera Marcelinho, sofre falta, já parou. É mais uma a favor da equipe do Barueri. Enquanto isso, vai se queixando com uma falta ali o jogador da equipe do Barueri. Também é 0-0. A gente já vai falar desses campeonatos estaduais para vocês, mas para esquentar o clima, né? Para esquentar o clima do Campeonato Brasileiro que vem amanhã, o Coritiba, como todos já sabem, não estreou bem na semana passada no Campeonato Brasileiro. Sofreu a derrota para o Internacional, né? 2-0 lá no Beira-Rio. E amanhã tem a oportunidade de jogar a primeira partida em casa, enfrentando o time do Botafogo. Mas vive um momento muito bom o time do Coritiba na Copa do Brasil. Viva o gol! Na bola número 11 pela direita. Atenção mais uma vez redobrada. Marquinhos bateu bem. Olha o Dinei de cabeça na bola. A bola sobra com o jogador do Curitiba. Já perdeu. Tartá chega por baixo. O Sérgio Manuel. E já armou contra-ataque. Everton Ribeiro. Linda bola pra Lincoln. Ele o zagueiro Lincoln. Já viu a passagem lá na direita. Roberto mais gol do Curitiba. Chuta. Coritiba para a semifinal da Copa do Brasil. Adversário é o time do São Paulo. Adversário do Coxa na Copa do Brasil. Coritiba tem amanhã no Couto Pereira, o segundo jogo do Campeonato Brasileiro. Aí contra o Botafogo, que será o seu adversário às 4 horas. Você conferiu o gol da classificação ali com a narração de Paulo Sérgio, mas quem transmite o jogo amanhã do Coritiba é Jaque Santos aqui pela Banda B. Novos prêmios da Loteria Instantânea da Caixa. Agora com R$1 você pode ganhar smartphone. Atlético Paranaense vive uma estreia muito boa na Série B do Campeonato Brasileiro, quando goleou o time do Joinville. Chegando, atenção, cobrança da falta. Subiu o Bruno Mineiro, desviou, saiu o goleiro, a bola tá entrando. É festa, é gol! Exatamente a 19 minutos da etapa inicial aqui na Arena Joinville. Bruno Mineiro sobe e toca na bola, a bola vai morrer no fundo da rede. Para o Atlético. 4 jogos de hoje, um deles ainda está em andamento. As partidas pela Série A e Série B nesta noite, os jogos das 9 horas estão sendo destacados também por aqui no arremate final da Banda B. A gente volta aqui com a rádio agora, Rádio Clube de Recife. Estávamos com o áudio aqui da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Náutico e Cruzeiro. Vamos ouvir também o pessoal lá de Recife, porque o Náutico está jogando em casa. E 24 da noite, Campeonato Brasileiro, Estádio dos Aflitos, quando a bola dança, o tempo vai avançar. Vão girar o placar por lá, vamos ouvir? Estamos marcando 25 de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo. Náutico e Cruzeiro, Estádio dos Aflitos. Arraial de ofertas na Tupã. Arrasta o pé pra... Olha aí, é a Tupã, o patrocinador do giro do placar lá da Náutico e Cruzeiro pela Rádio Clube. Informa o placar do jogo. Tem 0. Vem pro time do Cruzeiro. As rádios
rádios pelo Brasil. E esse mesmo jogo pela Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Se expor, até porque ele está buscando a afirmação na posição, então em alguns momentos ele atua mais como um terceiro zagueiro. Também pode ser um pedido do Celso Roth, porque ele bate de frente com o Lúcio, que é um jogador de qualidade. Então hoje ele mais preocupado em marcar. E a bola vai sobrar outra vez para a linha atrás. Vamos dar um pulo também lá em Alagoas, o jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B está transmitindo, está trazendo o jogo nesta noite. Asa e Grêmio Barueri. Série A, pela Série A tivemos Flamengo 3, Internacional também 3, Portuguesa. Acontecendo alguma coisa lá, né? Porque o jogo está em andamento ainda no começo do primeiro tempo. E o plantão está tendo que segurar ali com alguns resultados. Essa partida entre Asa e Grêmio Barueri, 0-0 pela Série B. A gente vai para o intervalo e voltamos na sequência com os gols. Os gols da Série A hoje. Os jogos onde tivemos Flamengo e Internacional 3-3, Atlético Goianiense e Ponte Preta empataram 1-1 e a Portuguesa perdeu em casa para o Vasco 1-0. Estamos apresentando Arremate Final. Oferecimento Kaiser, cerveja bem cervejada. Ninguém mais precisa viver do passado. O futuro já chegou com a Manco. Novos prêmios da Loteria Instantânea da Caixa. Arremate Final com André York. Agora aqui no Arremate Final. Emocionado pro Mengão, autorizado pelo árbitro. Lá vai Ronaldinho pra bola. Emociona, 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 emocionou. Flamengo! Bateu firme, o goleiro foi pro canto, a bola foi pronta aos 16 minutos da etapa inicial. Ronaldinho emociona a galera do Mengão no Engenhão. Não tem blá blá blá, não tem chororô. Na cobrança do pênalti, o Ronaldinho emocionou. Isso sim que é o Mengão. Tem pena não, Mengão. Tem pena não, Mengão. Ensaca, 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 Mengão. É por isso que eu digo, esse Mengão me emociona. Flamengo! 2 Internacional! Rádio Tupi lá do Rio de Janeiro, a narração do Jota Santiago. Esse gol aí do Ronaldinho foi de pênalti, 16 minutos. O Ayrton já tinha marcado o primeiro gol do Flamengo. Nesse momento estava 2-0. Aí o Gilberto do Inter, a 33 do primeiro tempo ainda descontava, 2-1 pro Flamengo. Depois o Wagner Love no segundo tempo, no comecinho, fazia para o Flamengo 3-1. Wagner Love, 3 minutos do segundo tempo. Aí o Inter foi buscar o empate com Fabrício a 21 e Dátulo a 24 minutos. E este áudio a gente tem agora com a Rádio Gaúcha, a narração de Marco Antônio. Marcos Aurélio, ajeitou para Dátulo, limpou para canhota, bate daí, bateu! Gol! Do Internacional, Dátulo! Incrível, senhoras e senhores, o Inter reage no jogo, perdia por 3-1, Fabrício há pouco deu uma pancada e fez o segundo gol, agora foi Dátulo, eu pedi que ele batesse, e ele deu uma pancada pro fundo da rede do Flamengo, 25 minutos de etapa complementar. Acorda, galera colorada, acorda o time do Inter em campo, faz festa o povo colorado, Dátulo consegue de fora da área, empatar o jogo contra o Flamengo e tá tudo igual agora. 3 pro Flamengo, 3 pro Inter, 6 gols no jogo. Que jogo, meus amigos! Que jogo, meus amigos! Dátulo, Jesus Dátulo, ele vem pra salvar o Inter outra vez e empata o jogo. 3-3. Que jogo, que placar, que gol do Dátulo, Sérgio Guimarães! Ele sentiu a mesma facilidade que deram para o Fabrício. E com a confiança, ele sentiu que poderia bater de fora da área. E bateu! A bola quicou, enganou, voou o Paulo Vitor. Mas ela... Terminou! Empate heróico do Inter contra o Flamengo. Tava 3-1, o Inter foi buscar o 3-3. Que jogo! Que empate heróico! Que empate vibrante do Inter! 3-3. Que jogo, amigos, e que empate aqui! A maior rede de escuta nacional.
nacional e internacional. Kaiser, a cerveja bem cervejada. 9h35, arremate final para todo o Brasil. O Aguinaldo lá em Almirante Tamandaré tá ouvindo o som da Banda B, confirmando a audiência por aqui. Tem também o Juliano. Juliano é torcedor fanático do time do Coritiba. Vai ouvir a jornada amanhã pela Banda B com a narração de Jack Santos. E deixa a mensagem aqui. Ei, André York, pensei que não tinha remate final hoje. Se enganou, Juliano. Tem sim, todos os sábados, independente se temos jogos de futebol paranaense ou não. Todos os sábados a gente está por aqui trazendo o arremate final para vocês. Vamos dar mais um pulo daqui a pouco dos dois jogos que temos nesta noite. Náutico e Cruzeiro segue 0-0 lá no Estádio dos Aflitos pela Série A. E na Série B temos Asa e Grêmio Barueri também 0-0 no primeiro tempo. Vamos ouvir mais um gol. Então vamos ouvir agora. A rádio AM 730 de Goiânia transmitiu o empate do Atlético Goianiense hoje. Olha, o Atlético chegou na levantada, a vida emendou de primeira, emendou, chacoalhou! Grita, galera bonita, é rubro-negro, é rubro-negro, é rubro-negro, golaço de vida, pancada de vida no cruzamento do Elias, ele pegou antes que a bola caísse no chão, ele pegou no ar, ele pegou de voleio de perna direita e emendou uma parada do ângulo do goleiro Mauro. Vida, alegria do povo rubro-negro, vida, o soldado universal rubro-negro, vida, 1 para o Atlético, 0 para a Ponte Vida. Demais o gol que ele faz, a loucura. A maior rede de escuta nacional e internacional. Na Banda B de Curitiba, na Banda B do Brasil. Aí o gol com a narração da rádio AM 730 lá de Goiânia, do Atlético Goianiense, quando saía na frente hoje no Serra Dourada, Bida, 11 minutos do primeiro tempo. Aí depois a Ponte ainda no segundo tempo empatou. A Ponte empatou com o Roger a 7 do segundo tempo. Deu 1-1 esse jogo no Serra Dourada. Deixa o passado para os Flintstones. O futuro já chegou com tubos e conexões Amanco. Toda a inovação e resistência para sua construção ou reforma. Amanco. Já você vai ouvir aqui no arremate final o golaço de Alexandro para o Vasco, que venceu hoje a Portuguesa por 1-0. O Vasco é o líder, o único time que neste momento tem 6 pontos na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos dar mais um pulo nos jogos em tempo real para vocês. Vamos! A Rádio Itatiaia de Belo Horizonte está transmitindo o jogo envolvendo o time do Cruzeiro que joga lá no Estádio dos Aflitos contra o Náutico. Vamos ouvir. Grande perigo, chute agora do Montijo. Ei, meu caro. Por pouco não sai o gol de Montijo, agora em pouco para o Cruzeiro. Bateu com a perna esquerda, a bola chegou na rede, mas pelo lado de fora, 0-0, informando o Varejão da Cinta. E aqui, também o mesmo jogo a gente tem captado pela rádio Clube de Recife. Vamos ouvir também um trecho como foi o susto que o Náutico tomou agora há pouco. 40 minutos jogados, é o primeiro tempo de jogo. Náutico e Cruzeiro. Arraial de ofertas, Náutico. 0-0, ele vai confirmar o placar lá pela Rádio Clube. Lá de Clube de Recife. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, nós estamos aqui com Alagoas. Agora partida entre Asa e Grêmio Barueri. Mais uma vez sendo dominado no meio. É o Barueri que vai avançando, tentando encontrar Magal por ali. Já chega a zaga em cima dele, mesmo assim ele domina. Já meteu do outro lado, domina numa boa. Jogador de número 2 é o Fabinho. Vai encarando a marcação, tem o Chiquinho. Já deu a primeira botada, chega também Fabiano, toca na bola, ela vai se perder pela linha. Vamos para o intervalo e a gente volta já aqui pela Banda B de Curitiba, pela Banda B do Brasil. Estamos apresentando Arremate Final. Oferecimento Kaiser, cerveja bem cervejada. Ninguém mais precisa. Arremate final com André York.
9h42, por aqui também no Facebook, Wilson Júnior na escuta do arremate final. Acompanhando os resultados, acompanhando os gols pelo Brasil. A gente prometeu pra vocês e agora você vai ouvir um golaço de Alexandro para o Vasco hoje. A narração é da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Viva o gol! Rogério Assis. Éder Luiz, a Wagner, Vasco vem na direita, brecou Raí, chegou deslocando, o Apro mostra a bola, Wagner ganha do Raí, cruzou Alexandre, do Diego Souza, um voleio sensacional, sensacional, sensacional do Alexandre, golaço, golaço, bicicleta sensacional, lindo, lindo, maravilhoso, é pra aplaudir, não importa o time que você torce, é importante aplaudir esse gol, maravilhoso gol do Alexandro faz o gol do Vasco no Canindé, 24,5 para terminar o primeiro tempo, golaço do Vasco da Gama, pro Vasco, Portuguesa 0, Gledson, não tem jeito, tá feito. E a Portuguesa vem, resposta, fim de jogo no Canindé, o Vasco venceu, Alexandre no primeiro tempo, Vasco, Portuguesa 0, repórteres da Rede Jovem Pan aqui no Canindé, Fábio Serócio, que aplaudir mesmo, um golaço de Alexandro. Hoje o Vasco ganhou fora de casa, venceu a Portuguesa, placar 1-0 no Canindé. Deixa o passado para os Flintstones, o futuro já chegou com tubos e conexões Amanco, toda inovação e resistência para sua construção ou reforma. Amanco. Temos aqui o João Alberto, deixa mensagem aqui perguntando pra gente quando será a nova entrevista da série Narrador Esportivo. Calma, a gente tem novidades aí pela frente aqui nas edições do arremate final de sábado durante este campeonato brasileiro. Até a nossa produção preparou aqui alguns áudios de momentos históricos que aconteceram por aqui durante este programa. Arte de narrar uma partida de futebol com Kleber Machado. Seja bem-vindo e boa noite, Kleber. Obrigado, André, um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Banda B de Curitiba, prazer é meu. Ô Kleber, qual é a tua relação com o rádio esportivo? Eu comecei a minha carreira no rádio, não exatamente no rádio esportivo. Está valendo! Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui porque chegou a hora de Silvio Luiz. Piada de bola, saiu, olho no lance, no pau! Boa noite, seja bem-vindo, Silvio Luiz. Boa noite pessoal de Curitiba, boa noite pessoal da Banda B. Boa noite, pessoal do Arremate. Estamos aqui, custou, mas eu cheguei, né, meu amigo? Você lembra, dá pra puxar na memória aí, qual foi o primeiro jogo que o Silvio Luiz narrou? Ih, rapaz, mas eu era menino, eu tô com 74 anos, tá querendo muito que eu faça. Que sacanagem, né, rapaz? Porra, isso aí foi nos tempos da TV Record, faz bastante tempo, porque em 56 anos de carreira, você não quer que eu lembre do primeiro jogo, né? Se bem que a primeira vez a gente não se esquece, né? Oswaldo Maciel é o nosso entrevistado hoje na arte de narrar uma partida de futebol. De maneira nenhuma poderia faltar aqui na série Narrador Esportivo, Oswaldo Maciel. Seja bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, alegria muito grande estar falando com vocês aí da Banda B, meus amigos aí de Curitiba, a grande audiência que tem a nossa de futebol. Vamos dar o nosso boa noite para Luiz Penido, da Super Tupi do Rio de Janeiro. Muito obrigado, André. Boa noite aos ouvintes da Banda B. Um final de semana maravilhoso, que tenha começado bem o sábado, que seja melhor. São aí alguns trechos de entrevistas que já passaram por aqui no arremate final
série Narrador Esportivo. O que ele faz antes do jogo? Tem algum tipo de preparo na narração, Perido? Vili Gonzer é o nosso convidado hoje, natural de Curitiba, em mais um capítulo da série Narrador Esportivo. Seja bem-vindo, boa noite, Vili. Um abraço a todos vocês, um prazer muito grande. Futebol é sempre uma coisa que motiva discussões, mas é a vida da gente. E pra quem... José Aldo Pinheiro. Adriano! O Adriano está infernal! Muitas histórias. A jogada foi esse! E uma verdadeira aula de rádio. O argentino José Aldo. A maioria das edições da série Narrador Esportivo. Tinha quando era criança. Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, André? É um prazer abraçar os ouvintes da Banda B. E eu tenho a impressão que de alguma maneira se identificam as histórias dos profissionais de narração lá. Campeão do mundo! Campeão do mundo, Brasil! Temos o prazer de apresentar Luciano do Vale. Seja bem-vindo e boa noite. Obrigado, André. No arremate final, estamos aqui à sua disposição. Então, tudo a ver. E vocês estão de parabéns pelo programa, pela forma que vocês abordam aí o assunto gol. Estou à sua disposição. Boa noite, André, meus amigos da Banda B, do arremate final. Prazer em estar com vocês, aqui de São Paulo direto. Estou à sua disposição, André. De onde veio essa inspiração aí para narração de futebol? Foi planejado ser um narrador de futebol? Como foi o início no rádio, Oscar? Olha, planejado não foi. O Osmar Santos, meu irmão, é que me arrastou para essa profissão. Osmar tem 8 anos mais do que eu, então quando ele tinha... José Carlos Araújo, o garotinho. Maravilha, da Rádio Globo, Rio de Janeiro. Boa noite, seja bem-vindo aqui no programa Remate Final, garotinho. Boa noite, André. Boa noite, os amigos da Banda B e todo o público paranaense. Estou à sua disposição. Eu gostaria que ele estivesse aqui até talvez ganhando de mim. Isso não teria nenhum problema. Me deixa até meio emocionado falar dele. Estamos com o Zé Silvério e no momento, né, que ele lembra o grande concorrente, mas também o grande amigo Osmar Santos. Eu realmente sim, tenho uma grande admiração pelo Osmar e depois que ele teve o acidente, eu vi a luta dele para se recuperar. Eu de vez em quando ainda converso com ele e ele conversar entre aspas, porque ele não fala. Senhoras e senhores, Armindo Antônio Ranzolin. O Rio Grande do Sul e o Brasil vão viver uma madrugada que não terminará antes do sol nascer. O país do sol nascente vai mudar. Não será o Japão nesta madrugada de domingo. Será o Brasil, onde o sol vai nascer para festejar o Grêmio campeão do mundo. Terminou! Grêmio campeão mundial de futebol. João Carlos Belmonte. Vai, Belmonte! Jogadores do Grêmio estão maravilhados, vibrando, chorando com o título mundial Interclubes. A Rádio Guaíba, ao lado do microfone, ao lado dos jogadores. Joabel Pereira, vai, Joabel! Já pedi desculpas pessoalmente ao Neto e pessoalmente ao Godoy, que na hora eu fiquei realmente muito nervoso. E eu, quando erro, eu reconheço o erro e disse, o meu erro foi esse. Me arrepiou todo aqui, André. Como é que você faz isso comigo? Já tô com 64 anos, cara. Surpresa foi... Já pagou tudo. Eu me emocionei. Quando eu me emociono, eu fico até meio que gaguejando. Mas realmente arrepiou. Eu tenho... Você pega a Copa do Mundo, eu quero estar na Copa. Eu não tenho pretensão, eu não vivo a expectativa de chegar na Copa do Mundo e no dia ter Inglaterra e Alemanha, Brasil e Itália. Eu não crio a expectativa de eu narrar Brasil e Itália e o Galvão narrar Inglaterra e Alemanha. Eu sei que eu vou narrar Inglaterra e Alemanha e que o Galvão vai narrar Brasil e Itália. Nunca eu consegui narrar um gol que tivesse tanta repercussão e tivesse tanta emoção por parte dos torcedores. Eu passo até hoje nos estádios, eu ando aqui pelo interior do Rio Grande do Sul, eu vou ir pro Paraná, eu fui pra Cascavel tentando fazer um jogo lá e os caras, Pedrão, rasga a camisa do São Paulo, os caras adoraram. Agora, o que o torcedor quer? Me dizendo que adorou rasgar a camisa do São Paulo. Ele quer que o São Paulo morra, que o São Paulo não existe? Não, pelo contrário. É uma rivalidade de futebol, não tem nada de guerra, não tem nada de insulto, não tem nenhuma ofensa. E eu já pedi desculpa para o torcedor de São Paulo, não sei se
se eles aceitaram, mas enfim, a minha intenção, que é o que me importa, né, era apenas exaltar o grande feito que o Inter estava fazendo, valorizando a qualidade do adversário, que é o São Paulo. Bom, quem não entendeu assim, paciência, né? E esse texto aí, Luiz Penido? Não, é tudo de improviso, né, cara? É tudo improvisado. Eu só trabalho assim, com a emoção do momento. E se não for assim, eu vou me sentir com amarras insuportáveis. Vou me sentir todo engessado, sei lá. Eu falo de improviso e não consigo conceber nada que não seja a espontaneidade do momento. Você é muito importante pro rádio, pra gente, tá? Rádio boa, tá bom. Você é muito importante pra nós, Osmar. Tá bom. Um beijo no teu coração. Beijo. A maior rede de escuta nacional e internacional. Muitas emoções, né? Como diria o rei Roberto Carlos. 9h53. Já tem Antônio Nascimento, casos de polícia por aqui pela Banda B ao vivo. Segue a programação da Banda B. Amanhã nós temos Curitiba e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E o jogador Emerson, quando foi perguntado ao repórter Edu Brasil sobre o segundo jogo ser no Couto Pereira, aquele decisão da Copa do Brasil, semifinal contra o São Paulo, ele respondeu assim: ser campeão, né? Quem quer brigar por título, acho que não tem que escolher em qual estádio deve jogar, né? Primeiro jogo lá, a gente sabe da dificuldade que é enfrentar o São Paulo. Então a gente sabe também que a gente jogando lá, a gente pode colocar uma estratégia de jogo, né? Para jogar bem no Morumbi e depois vir junto com o nosso torcedor procurar. E Alain Bahia pelo Atlético Paranaense nesta semana, falando com o repórter Osmar Antônio, depois de ter completado o jogo 350, que foi pela Copa do Brasil. O Atlético foi eliminado para o Palmeiras, mas tem agora pela frente a Série B do Campeonato Brasileiro. Nossa obrigação do Atlético é estar na primeira divisão. Isso é nosso intuito, nosso torcedor cobra isso, então a gente vai buscar isso até o final. Agora, Alain, aos poucos você vai de novo se firmando, né? Era questão de tempo realmente para o Carrasco conhecendo o teu futebol e você ganhando a condição de titular no time? Com certeza, mas eu sou um cara que sempre busquei meu espaço no Atlético, pelo aquilo que eu vinha trabalhando, por aquilo que eu fiz. Eu voltei do Goiás, tinha voltado bem, estava jogando lá, voltei para ajudar. Atlético que joga na terça-feira às 9h50 pela Série B contra o Gol. Atlético joga fora de casa lá na cidade de Varginha. O Paraná Clube também no mesmo horário, no mesmo dia, terça-feira, joga contra o América de Natal na Vila Capanema. Nesta semana o repórter Williams Lima conversou com o Wellington. Wellington, a gente já sentiu você bem mais acima da tua qualidade. Falta muito para chegar naquele nível que a gente conhece do Wellington. Não falta, eu até falei pra você, acho que toda mudança tem um certo tempo, até porque malemar cheguei, já fiquei 15 dias fora com o grupo, igual jogo atrás de jogo, não tá dando tempo pra treinar, então a partir do momento que você começa a jogar, você começa a conhecer um ou outro, então eu falei, claro que toda mudança tem que esperar um pouquinho, então a gente tá aí colocando nossa cara pra bater, mas estamos tranquilos e estamos conscientes do que estamos fazendo. Esta semana também, ontem, Virgílio Elísio foi entrevistado pelo repórter Wellington Campos, uma entrevista exclusiva da Rádio Banda B, única emissora de rádio que estava no Rio de Janeiro para acompanhar essa questão. Vila Capanema, será que o Atlético joga na Vila Capanema mesmo? Aí Virgílio Elísio com o repórter Wellington Campos. O Paraná Clube esteve com o senhor e reafirmou de não liberar o Dorival de Brito, a Vila Capanema, para o Atlético Paranaense. E aí? A matéria fica com a Federação Paranaense, que é a entidade máter do futebol local, é o líder natural do futebol local. Tenho conversado isso com o Cury, Hélio Cury, que está atento. E de maneira que eu, até o início da semana, devo receber alguma notícia. E ficou bem claro na entrevista que a Federação Paranaense de Futebol vai ter a decisão aí na questão Vila Capanema.
pelo Brasil, Jadson. São Paulo, que é adversário do Coritiba na Copa do Brasil. Jadson, que figura conhecida do futebol paranaense, ainda não vê o São Paulo perto do título da Copa do Brasil, não. Tem que lutar a cada jogo, né? Eu acho que no próximo jogo a gente tem que pensar no Coritiba, nesses 2 jogos, para depois pensar na final. Quem elogiou o Coritiba também foi o Oswaldo Oliveira, técnico do Botafogo. É ele que vai enfrentar o Coxa amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Nós vimos recentemente o jogo deles com o Internacional. Ali sim, eu acho que teve algumas modificações, algumas posições. E eu acredito que contra nós, domingo, deve jogar a equipe que jogou contra o Vitória na quarta-feira. Eu acho que deve ser esse o time que vai iniciar. Agora é uma grande expectativa, porque é um adversário novo, né? Uma situação diferente, outra característica, um jogo forte. Por isso que amanhã promete muito amanhã o futebol da Rádio Banda B. Vai desligando o microfone esportivo agora, mas a gente volta amanhã a partir de 1h, trazendo todos os detalhes da partida que envolve Coritiba e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Vem aí Antônio Nascimento, casos de polícia. Eu observo aqui que tem uma convidada especial, a perita Jussara, com uma grande história aí na polícia do estado do Paraná, né, Antônio Nascimento? Boa noite, André, boa noite, amigos. Exatamente, perita Jussara Joeck, podemos colocar que ela é a primeira dama da perícia criminal aqui no estado do Paraná, viu, André York? Ok, vem aí o Casos de Polícia, aqui pela Banda B, ao vivo. Ô, André. Sim. Eu tava vendo e eu concordo com você que não foi uma bicicleta do filho do Lila, né? Do filho do... Foi bonito o gol, né? Ele pegou a bola, na verdade, só com uma perna, né? E se você ver, ele subiu e mais, ele flexionou mais essa perna realmente, que ele atingiu a bola. A outra ficou mais baixa, então não foi aquelas bicicletas que o Sicupira costumava dar, exatamente, né? Mas de qualquer sorte foi um gol bonito, né, André? É verdade, um gol bonito, mas não dá pra se dizer uma bicicleta, né? Digamos que assim, uma bicicletinha, né? Uma bicicletinha. Enfim, vem aí Antônio Nascimento, Casos de Polícia. Você ouviu por aqui a maior rede de escuta nacional e internacional, que fica hoje, mas volta amanhã às 9h com o som das rádios pelo Brasil e os resultados. Até mais. Alô, Paraná, meu Paraná. Rádio Banda B de Curitiba, alô. Conosco a Rádio Banda B. Você falou em Paraná, um abraço pro André York da Banda B de Curitiba. O amigo, o companheiro André York e os ouvintes da Rádio Banda B. Um abraço também aos queridos amigos da Banda B que estão lá fazendo em Curitiba. Banda B, Curitiba também ligada no futebol da Gaúcha. Grande abraço pros amigos da Rádio Banda B Curitiba. Meu abraço pra você aí, André York da Rádio Banda B de Curitiba. Pessoal do Arremate Final com o André York na Banda B, tá gravando tudo aí pra repercutir os melhores momentos desse jogo na maior audiência do Rádio Esportivo Paranaense, a audiência da Banda B, é claro. Um abraço, André York, toda a equipe da Rádio Banda B de Curitiba. A Rádio Banda B de Curitiba, André York acompanhando o clássico pernambucano. Nossos queridos amigos da Banda B de Curitiba. Um abraço para os amigos da Banda B de Curitiba. Um forte abraço para toda essa equipe maravilhosa. Um abraço ao amigo André York da Banda B de Curitiba. A Rádio Banda B de Curitiba também está conosco nessa grande jornada. Banda B, primeiro lugar do Ibope de Curitiba. Alô, André. A Rádio Banda B apresentou Arremate Final. Oferecimento Kaiser.